Boa noite a todos, meus irmãos. Meu nome é Kênia, eu estou aqui pela Fraternidade Espírita Jesus Amigo, lá da cidade de Esmeraldas. Nós vamos fazer hoje o nosso estudo da noite. Antes da prece e iniciar o estudo, nós vamos passar uns recados que a casa nos pede. O primeiro é sobre as lives, que acontece de segunda a segunda, às 9 horas da manhã, que é o estudo do livro Fonte Viva. Às 20 horas, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu uso essa versão aqui, tranquilo? Para quem quiser acompanhar. A casa também oferece o estudo do EJE, às quintas-feiras, às 19h30. Quem tiver interesse em ter um estudo mais aprofundado, entre em contato com a casa para poder verificar se tem vaga, para poder te acolher nesse estudo, que é muito maravilhoso. E o atendimento fraterno, tá? Precisou de conversar, tá com alguma dúvida, envie mensagem para casa, que tem uma equipe que irá te atender, tá? Com todo carinho, com todo amor e com toda atenção. Então, nós vamos fazer a nossa prece para iniciarmos os nossos estudos. Pai de amor, luz e bondade, que a tua presença no nosso lar esteja forte para estarmos unidos ao mais alto. Que possamos, Pai, na vivência do seu Evangelho, na lembrança do seu Evangelho, continuarmos irmãos em divindade. Colocar o teu Evangelho em prática, praticar a lei maior do amor. Que nessa noite de união material e espiritual, possamos fortificar, nos alimentar com esse alimento que mata a nossa fome, que mata a nossa sede, que é o alimento espiritual, que nos ajuda com a nossa evolução. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Hoje o estudo será Eficácia da Prece. Se encontra no capítulo 27, intitulado Pedi e Obtereis. Eu uso esse evangelho aqui, tá? Evangelho segundo o Espiritismo. Será o item 5 a 8. E Kardec, ele começa com o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Seja o que for na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então, aqui nós iremos falar da prece, da sua eficácia. Paralelo ao Livro dos Espíritos, eu trouxe, ao Evangelho segundo o Espiritismo, eu trouxe o Livro dos Espíritos, que também, é o livro do Pentateuco Espírita. Livro dos Espíritos, o primeiro livro do Pentateuco Espírita. E nós temos lá a lei de adoração. E eu trouxe aqui a questão 649, 650, 658, 659 a 660. Por quê? Primeiro nós vamos relembrar a finalidade da adoração. Lá na questão 649, Kardec pergunta aos espíritos: em que consiste a adoração? Os espíritos respondem: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Adorar a Deus nos coloca mais próximos de Deus. Como nós podemos adorar a Deus?
né? Qual o meio de comunicação nosso com Deus? A prece e a vivência do Evangelho, é claro. E na 650, Kardec pergunta aos espíritos: a adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Eles respondem: sentimento inato, como o da divindade. Quer dizer, isso já está dentro de nós, isso já faz parte da nossa essência. E os espíritos falam ainda que é a nossa fraqueza. Quando nós tomamos consciência da nossa fraqueza, nós nos elevamos e nos curvamos diante de Deus. A própria espiritualidade, né, é lógico, espíritos superiores a nós, ela já sabe que quando nós fraquejarmos, nós nos elevamos a Deus. E às vezes não, a maioria das vezes, o fracasso para nós é assim o fim do mundo. E é uma oportunidade de elevarmos mais a Deus. E seguindo a lei de adoração, nós encontramos lá a prece. É um item que fala totalmente da prece. E a 658, Kardec pergunta aos espíritos: a prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta. Palavras da espiritualidade. Todos fomos criados simples e ignorantes. Estamos em processo de evolução. Ninguém é melhor do que ninguém. A espiritualidade nos explica o que é a prece. Hoje aqui nós vamos dar um passo no entendimento da eficácia da prece. Além da importância da prece, o que a prece faz para conosco? A 659, Kardec fala: qual o caráter geral da prece? Essa eu vou ler na íntegra, tá? Os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração, motivo pelo qual eu comecei lá, né? A lei de adoração, e comecei a falar o que é adoração, né? O que consiste a adoração. Então vamos lá. A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, assim, o tema é eficácia da prece. Por que isso tudo? Nós temos, Kardec é didático, né? Ele era professor. A pedagogia dele, naquela época, já era muito mais avançada do que a pedagogia de hoje. Então, nós temos de quê? Voltar para relembrar. A própria reencarnação nossa é um aprendizado. Na escola, se nós não formos bem, nós repetimos o ano, repetimos a série. E assim nós vamos. Então, nós temos de voltar e relembrar. A expositor fala sempre a mesma coisa. A exposição é sempre a mesma coisa. Não é. Nós já temos de que sempre voltar e relembrar.
Isso é um estudo, o aprendizado é através disso, né? Do estudo e da prática. Nós ainda, infelizmente, somente estudamos. Alguns de nós conseguem praticar alguma coisa, né? E aí nós estamos caminhando, e é lógico que isso vai melhorar muito e muito mais. E aí na 660, Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? Os espíritos respondem: sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. Olha só para vocês verem. Aqui, só aqui, nós já encontramos uma primeira eficácia da prece. Nos tornar pessoas melhores. Melhores, mas tem um roteiro, né? Nós temos de aprender a fazer prece de dentro do nosso coração, saindo de lá de dentro mesmo, como Kardec nos fala, os espíritos nos falam na questão 658, na resposta deles, né? É quando proferida com fé, com fervor e sinceridade. Essa é a prece que chega ao Pai. E aí Kardec inicia, né, o tema falando do evangelista o que o evangelista Marcos nos trouxe, capítulo 11, 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Mas como é a nossa prece? Como nós estamos pedindo? Os nossos pedidos estão com a humildade e a caridade, que são os remédios para a chaga da humanidade, e a chaga da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Como que está sendo isso? O Cristo, no Sermão do Monte, ele nos ensinou a orar. A oração dominical, a oração do Pai Nosso. Onde estão os nossos pensamentos na hora da prece? Quando nós fazemos prece, nós temos respostas para esses questionamentos? Questionamentos simples e pequenos que eu estou aqui agora passando a vocês. Mas na hora da prece, antes da prece, né? De acordo com o nosso dia, nós podemos nos questionar mais antes de fazer a prece. Como será essa ligação ao Pai para que eu possa começar a minha prece? Como iniciar uma prece? Pedindo, louvando, agradecendo, né? Nós temos de ter esse cuidado. Quando Kardec, na 659, fala, pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer, isso deve ser revisto antes de iniciarmos. Eu trouxe aqui para nós o que é louvar, pedir e o que é agradecer. Louvar significa elogiar, enaltecer, bendizer, exaltar e glorificar. O que isso quer dizer? A prece de louvor, quando nós fazemos uma prece de louvor, nós reconhecemos a onipresença e a onipotência de Deus. E essas expressões, né, são o quê? Pela sabedoria do Cristo, a bondade e a justiça. Isso é que é louvar a Deus. É saber que Ele é maior. Saber a nossa pequenez. Aceitar a nossa pequenez. Porque nós sabemos da nossa pequenez.
mas nós ainda não aceitamos. Nós não temos humildade para aceitar o quão pequenos somos diante de Deus. Pedir é solicitar, implorar, suplicar. Nós sempre pedimos quando nós estamos em oração. Não adianta. Toda oração tem um pedido. Isso parece que já está, né, ali no dia a dia. Já está assim incrustado dentro de nós no dia a dia, né? Mas nós temos que pedir mais com relação às nossas necessidades morais, espirituais e materiais. Materiais, sim, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, aonde o material é necessário para a nossa sobrevivência, para nossa evolução. O que nós não podemos é o quê? Barganhar, prometer. Pede e fala, eu faço se acontecer isso. Eu faço se acontecer isso e se acontecer eu prometo alguma coisa. Porque se a prece é a lei de... ela nos coloca diante do Pai e ela tem uma eficácia de nos melhorar, esse tipo de coisa nós já temos de extinguir das nossas preces. Na evolução que nós estamos, né, nós não precisamos mais disso. A nossa inteligência espiritual hoje, ela já é bem mais evoluída do que na nossa reencarnação passada. O que é agradecer? É reconhecer algo que você recebeu. Então, a prece de agradecimento, né, nós expressamos gratidão a Deus. Pela vida, pela saúde, pela família, os amigos, o trabalho. Então, qual que é o tipo de prece que nós estamos fazendo mais? E qual que é a eficácia que essa prece traz para nós? O próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que nós fazemos prece quando nós estamos em dificuldades. Agora, essa prece que nós estamos fazendo na nossa dificuldade, não importa, ela está sendo eficaz. E esse eficaz não quer dizer a prece que eu estou fazendo, ela está sendo atendida? Ela foi atendida? Não é isso. O que mudou dentro de mim depois do meu momento de prece? Porque essa que é a eficácia da prece. É nos colocar mais próximo do Pai. E quando nós estamos no aconchego do lar, com os nossos pais, nós nos sentimos melhores. Nós nos sentimos amparados. Então, a minha prece de louvor, de pedido ou de agradecimento está tendo essa eficácia de conexão com o Pai para podermos saber da sua misericórdia, o tão grande que é, o tão importante que isso é para nós. O espírito André Luiz, através de Chico Xavier, em algumas de suas obras, ele fala sobre a prece, da eficácia da prece. E eu separei alguns livros. E o que André Luiz nos traz sobre a prece? Eu não li todos os livros de André Luiz e, infelizmente, também nem estudei, porque ler é diferente de estudar. Mas eu consegui trazer algo para nós. No livro Missionários da Luz, André Luiz fala:
A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Olha para vocês verem. Antídoto do vampirismo. O que é aquilo? É o que o espírito suga de nós, encarnados, e até o que nós encarnados sugamos de um espírito. Então, ela tem eficiência tanto para nós encarnados quanto para os desencarnados, né? No linguajar popular, é nós termos sossegos aqui e o espírito ter sossego também lá no plano espiritual. E aí ele continua. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Olha para vocês verem. André Luiz nos fala que quando nós fazemos uma prece, nós estamos realizando um trabalho que nós não conseguimos definir, não conseguimos exprimir, não conseguimos ter significado do trabalho tão grande que é através de uma prece. E quando nós trabalhamos em prol do próximo, o primeiro a ser ajudado, beneficiado, somos nós mesmos. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Através da prece, nós conseguimos sentir a nossa origem divina. Tá vendo como que é essa conexão com o Pai? O tanto de benefícios que nós recebemos através de uma prece. Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele trazendo isso tudo mastigado para nós, o tanto que nós descobrimos que nós somos pecadores, mas grandes divinamente, porque o próprio Cristo nos disse, vós sois deuses. Nós temos de descobrir isso. Olha só a beleza que é uma prece. Livro Missionários da Luz. Aí ele continua. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. O que é isso? É a nossa vibração, né? Nós conseguimos transmitir coisas boas com um olhar carinhoso, com um sorriso sincero, e através da oração também nós conseguimos fazer isso. Os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo, criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração, com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco radiante de energias da divindade. Aqui, André Luiz, ele nos passa no livro Missionários da Luz. Oh, eu esqueci foi de colocar o capítulo. Não, mas se alguém quiser, eu passo depois. Ele nos fala o tão grande que a prece tem de eficiência na nossa vida, no nosso dia a dia. Essa ligação com Deus, com Cristo. E o livro Entre a Terra e o Céu. André Luiz nos fala. A prece, qualquer que ela seja, é ação a
reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Então, aqui André Luiz nos fala que a eficiência da prece, ela tem uma ação e uma reação, assim como qualquer outra coisa na nossa vida. Então, nós temos de estar o quê? Conectados, elevados, para termos a resposta imediata ou remota. Mas lembrando que nós pedimos e iremos conseguir, mas não é como nós pensamos. A visão de Deus, a visão da espiritualidade é totalmente diferente da nossa visão. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos fala: assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas. E orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética à disposição de todos os espíritos que desejem realmente servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de auto-reajustamento. Compreendendo-se, porém, que o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime. Todos estamos condicionados à justiça a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna. Justiça que preceitua, conforme os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja dado isso ou aquilo a cada um segundo as suas próprias obras. Cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossa orientação todos os dias e, por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo de nosso próprio roteiro. O que ele nos diz aqui? Orar em nosso favor é atrair força divina. E orar em benefício dos outros ou ajudá-los através da nossa energia magnética. Nós ajudamos um auto-reajustamento. Aqui, essa eficácia da prece, ele nos fala, ore em nosso favor e ore em favor do outro também. Porque tudo a nossa vida é uma mão dupla, É indo e voltando. A eficácia da prece, quando Kardec nos fala da eficácia da prece, ele nos coloca o quê? Não é somente aquele que está praticando que irá receber. Às vezes nós não sentimos a resposta e não temos a resposta de imediato. Mas por quê? A nossa linguagem é muito diferente da linguagem da espiritualidade. É muito diferente da linguagem de Deus. A nossa visão é totalmente distorcida, No livro dos Espíritos, nos próprios estudos espíritas que nós fazemos, Kardec já nos disse que a nossa linguagem é totalmente pobre diante da linguagem espiritual, dos espíritos maiores.
motivo pelo qual Jesus, quando esteve entre nós, ele nos falou em parábolas, né? Que são o quê? Histórias. Para quê? Para nós entendermos. Cada um tem um meio de entender as coisas. Então, ele usou as histórias, as parábolas, para chegar em cada coraçãozinho que ali estava plantada a semente divina. E no livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz nos fala: daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, de vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento, e de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. A mente centralizada na oração, pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo seu orvalho nutriente de vida e de luz. Mecanismos da mediunidade. Todos os livros aqui são de André Luiz, tá? Psicografia de Chico Xavier. Então, ele nos fala o quê? É a oração nos coloca, né, o benefício dela, ela nos coloca, né, em conduta reta, porque nós precisamos de uma direção para a prece, e isso faz com que nós fiquemos naquele caminho correto. Lembrem-se da porta larga e a porta estreita. E a porta estreita é o melhor caminho, né? O caminho reto. A oração nos faz isso. Ela tem essa eficácia de nos lembrar o caminho que nós devemos seguir. Aí, continuando, não, esse foi o último livro de André Luiz, tá? Me desculpem. Aí, no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no seu primeiro parágrafo, ele coloca: a quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, útil se torna expô-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Olha só que Kardec, lá em 1864, aqui ó, dei Ctrl+C, Ctrl+V aqui no meu livro, que o Livro dos Espíritos foi escrito, ele já fala uma coisa totalmente atual. Eu não vou fazer prece, porque Deus sabe do que eu preciso, então Ele vai me dar. Lá no início, gente, do nosso estudo, lei de adoração, o que consiste a adoração, por que de fazer prece? E nós ainda temos a ignorância de falar, eu não vou fazer prece, Deus sabe do que eu preciso. Porque quando nós caímos e essa caída foi uma caidinha de leve, Deus sabe que eu preciso. Mas aí quando você está lá no fundo do poço mesmo, aí você quer fazer prece. E ainda usa a expressão, meu Deus, por que você fez isso comigo? E Deus não tem nada com isso. O nosso problema é que ainda nós somos uma criança fazendo pirraça. Nós queremos dirigir a Deus como nós dirigimos a quem? Aos nossos pais terrenos. Chorou, o pai e a mãe correm para poder ver o que aconteceu.
Se é recém-nascido, corre porque tá com fome. Vamos dar o que de comer. Vamos lá, mamãe, me amamenta. Eu chorei, eu quero ser amamentado. Eu chorei, eu quero uma mamadeira. Eu vi o doce, eu quero aquele doce. Então aí nós acostumamos com isso. Por quê? Para quem é pai, para quem é mãe, sabe, né? O primeiro choro, opa, deixa eu ir lá correndo porque ele está precisando de alguma coisa. E eu tenho de saber o que a minha criança necessita. Porque se nós não sabermos, a criança vai passar com dificuldade lá desde o seu nascimento. E isso já está inato, né, dentro de nós. Saber atender aquele irmão que o Pai colocou em nossos cuidados. Só que nós esquecemos que aquele irmãozinho, ele é um espírito que pode ser até mais velho do que nós. E que ele vai crescer, ele vai aprender. E aí, depois de adultos, nós continuamos, igual Kardec nos fala aqui, ó. Deus sabe o que eu preciso, então eu não vou fazer prece. É só quando tá lá no fundão do poço mesmo que nós lembramos. E nós temos de parar com isso. A nossa idade espiritual, os nossos estudos, e nem é estudo espírita não. O verdadeiro cristão que realmente segue os ensinamentos do Cristo, quer realmente melhorar para vivenciar o Evangelho, ele sabe das suas necessidades e sabe a necessidade da conexão com o Pai. A conexão com o Pai, ela tem de ser já uma coisa natural do nosso dia a dia. Assim como acordar para poder ir trabalhar, comer para poder saciar a sua fome, tomar água para poder saciar a sua sede. E outras coisas mais, que isso daqui é o básico. Porque isso nos beneficia. Isso nos faz crescer. Kardec nos chamando a atenção aqui da noite. A eficácia da prece é para o quê? Realmente avaliarmos como está a nossa prece e relembrarmos o que essa prece tem de efeito definitivo na nossa vida. Definitivo. Parece que deu um problema aqui, mas parece que voltou, né? Então, vou voltar um pouquinho, porque eu não sei aonde que eu parei. Então, quando o verdadeiro cristão, ele tem essa consciência de que nós temos que colocar a prece no nosso dia a dia, né? É saber, lembrei aqui agora da oração de Emmanuel que Chico nos trouxe, oração nossa, não sei se vocês conhecem. É uma oração linda. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem. É o quê? Colocar a prece no nosso dia a dia. Porque para fazer prece você não precisa ir em um local físico isolado e ali se conectar com Deus, não. Você se conecta com Deus, você faz uma oração aconselhando aquela pessoa que se aproximou de você em determinado momento, né? É exprimir a divindade que está dentro de nós para fora. E lá na questão 660 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a espiritualidade: a prece torna o homem melhor? Olha, mais uma eficiência da prece. Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança
se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhes envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado, quando o pedimos com sinceridade. Vocês já repararam que tudo com relação à eficácia da prece, as perguntas de Kardec, porque eu estou colocando aqui o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o foco do estudo da noite, com o livro dos Espíritos, tudo retoma as nossas virtudes. As nossas virtudes, meus irmãos, como estamos com as nossas virtudes? Nós estamos regando as nossas virtudes? É primordial. Eficácia da prece nos faz pessoas melhores. E além de nos fazer pessoas melhores, mais sinceras. E na 660A, Kardec pergunta: como se explica que certas pessoas que orando muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência, de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? Nossa, eu oro demais, mas eu ainda sou isso tudo aqui, ó. Aí a espiritualidade responde. Lá na 660, nós relembramos aqui agora que tudo nos remete às nossas qualidades, às nossas virtudes. Kardec didático, né? Ele logo colocou assim: oh, peraí, mas e a pessoa que ora muito e continua assim, assim, assim? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Vamos voltar aqui. Lá no iniciozinho. A lei de adoração, a prece. Elevação do nosso pensamento a Deus. É um sentimento inato. A prece, da 658 em diante, a prece é agradável a Deus quando ditada do coração, proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta. E aqui já no nosso finalzinho de exposição, Kardec fala: a pessoa que ora muito e ela continua com seus vícios elevados. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Para orarmos bem, para termos e sentirmos a eficácia da prece, nós temos de mudar. Nós temos de deixar as nossas virtudes serem exaltadas. Nós temos de ter mais contato com o Pai. Nós temos de colocar a oração no nosso dia a dia. Depois procurem no YouTube e procurem lá Oração Nossa, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Isso vai até clarear mais a mente da gente, a nossa mente. Aí a espiritualidade continua. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz,
neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. Só nessa resposta, olha o quanto de eficiência que nós achamos aqui sobre a prece. Remédio, o modo de aplicar esse remédio. Estudar a nós mesmos, o quanto a prece nos muda. E é lógico que vai nos mudar, porque a prece é estarmos com o Pai, é estarmos ligados a Ele. E essa mudança vai ocorrer. Se lá no livro, voltando aqui, Missionários da Luz, André Luiz nos fala: a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo, é lógico que ela está certíssima quando nos diz que a prece é um remédio e ela deve ser esse remédio deve ser aplicado corretamente. E essa melhora do conhecer a si mesmo, essa eficiência que a prece nos traz, né? E eu retornei lá no livro Missionários da Luz, onde André Luiz nos fala que é um remédio contra o vampirismo. Se nós estamos em prece, se nós aprendermos realmente a eficiência, a essência da prece e a eficácia que ela tem, nós iremos o quê? Receber completamente as energias divinas e puras do nosso próprio Criador. Então, só aí, com a questão 660 e 660A, Kardec nos dá um banho para realmente estarmos em oração. A doutrina espírita é linda. A doutrina espírita reconhece os nossos erros. A doutrina espírita entende os nossos erros. E por que eu falo a doutrina espírita? Porque é a doutrina dos espíritos, a doutrina do Cristo. Mas ela também nos fala: opa, o remedinho seu está aqui. O seu caminho é esse. E aí, vamos entrar nesse caminho? E sempre nos amparando, nos esperando totalmente de braços abertos. Lá no item 7, Kardec nos fala desta máxima: concedidos vos será o que quer que pedirdes pela prece. Presta atenção. Lá no início do Evangelho de Marcos, que ele nos traz, ele fala: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Aí aqui ele volta lá: concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Mas e aí? Eu estou fazendo prece. Eu já entendi a essência dela? Eu já entendi o que a prece pode me proporcionar? Eu já entendi que a minha visão, a minha linguagem é totalmente diferente da espiritualidade maior, de Cristo, de Deus? Ou eu vou ser a criança birrenta? Eu estou chorando, eu preciso, Deus sabe o que eu quero, o que eu quero, então Ele tem de me dar. Um comentário aqui, ó. Fantástico. Temos em nossas mãos a prece como uma ferramenta impressionante. Muitas das vezes não a entendemos. Isso aí. Não entendemos. Ou às vezes entendemos e não queremos entender, porque vai nos ferir. E crianças que somos, nós não queremos ser feridos. Nós não queremos ser feridos.
A minha menina ouve muito uma música aqui que fala assim, do joelho ralado, que é melhor um joelho ralado do que uma dor no coração. É coisa de namoro, né? Eu não sei qual música que é, não. Aí então é aqui, ó. É melhor nós fingirmos que não estamos entendendo do que ser ferido naquele momento. Mas aí vai passar um tempo que a realidade vai bater a nossa porta. E aí é que nós vamos chorar mesmo. Mas nós somos o quê? Momentos. Eu agora quero ser feliz, não importa o resto. Realmente preferimos o comodismo. É cômodo para mim agora sorrir, estar feliz nesse momento. Depois eu resolvo. Diante dessa máxima, concedido vos será o que quer que perdides pela prece. Meus irmãos, pessoal, Deus nos vê como realmente somos. Ele sabe exatamente o que precisamos na medida correta. Ele vai nos dar o necessário para a nossa evolução espiritual. Não passará disso. O que passar é lucro. E será que nós estamos tendo lucro devido às nossas atitudes? Aí, para poder fechar o nosso estudo, eu já vi que eu estou atrasada, mas nós já vamos fechar. Lá no item 8, eu convido todos a lerem, e quem quiser estudar, estude. Kardec conta uma história. Essa história eu não vou contar, mas eu vou dar a partida, engatar a primeira. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assiste e espera. Tudo que foi falado aqui agora sobre a prece. Não fui eu que falei, porque eu dei referência. E quando eu usei aqui o Livro dos Espíritos, eu disse todas as perguntas. Tudo nos dado. O Deus, nosso Criador, de forma alguma, ele vira as costas para nós. A historinha tá aqui, tá? Item 8. Tá aqui, ó. Começa aqui e vai até aqui, ó. Eu tô igual aqueles professor que tá chamando a atenção de aluno na recuperação. Mas ela tá aqui. Então, tá aí, ó. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Se for eu, se for você, nessa situação, eu já tenho uma noção sobre a prece. Eu sei que eu vou receber ajuda. É lógico, na história, Kardec não ia contar uma história onde um espírito amado não iria receber ajuda. Mas como que eu vou me portar diante dessa ajuda? Se eu me dei bem, foi por quê? Foi por quem? É isso que Kardec nos conta na história. Eu não vou contar a história. O Felipe e o Murilo, me desculpem. Hoje eu vou ser a cooperadora revoltadinha. Não vou contar a história. Eu vou deixar para vocês lerem, mas antes de ler, pensem nisso. Como você trataria essa história que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, recebendo a ajuda? Foi por que eu recebi a ajuda? Foi para quê? Foi quem? O mérito foi de quem? É o que Kardec nos fala aqui. E para finalizarmos mesmo,
Eu fui lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, também por Francisco Cândido Xavier, na lição 18, intitulada Oração Dominical. A história inicia com a esposa de Pedro questionando Pedro, pelo fato deles serem amigos, de pedir benefícios a Jesus. E aí vai ter todo aquele processo da história. Mas eu separei somente um momento em que Pedro faz uma pergunta ao Cristo. Convido todos também a lerem. Livro Boa Nova, Humberto de Campos, lição 18, Oração Dominical. Quem não tem esses livros, na internet você consegue todos eles para baixar e para ler online, tá? Aquele site Bíblia do Caminho é excelente para vocês conseguirem essas lições. Tranquilo? Então, o que eu separei para finalizarmos? Pedro faz uma pergunta ao mestre. Mestre, como deveremos interpretar a oração? Jesus responde. Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas quanto não deverá sentir-se o Pai amoroso e leal de que somente o procurem os filhos no momento do infortúnio, por eles criados com suas próprias mãos? Em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal, da providência que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará o filho uma solução imediata para as suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou o pai no percurso, postergando-lhe os desígnios, respeito às suas questões íntimas e profundas. Meus irmãos, é incontável a eficiência que a prece tem no nosso dia a dia e na nossa evolução espiritual. São palavras do Cristo, são palavras da espiritualidade. Eu só estou aqui com a cara e a coragem de repassar isso para vocês, para lembrarmos. A primeira e primordial eficiência que a prece tem é o nosso melhoramento.
E não existe coisa mais importante no mundo do que isso. Que nós possamos colocar a prece no nosso dia a dia. Fazer da nossa prece, como o mestre respondeu aqui ao nosso irmão Pedro, a nossa respiração. Eu agradeço muito a todos por terem me ouvido, a casa pelo convite e principalmente, através do convite, eu sou a primeira beneficiada no estudo. Que possamos ter uma excelente noite e eu agora vou fazer a prece final. Pai de amor e bondade, que a tua luz esteja conosco, que a tua misericórdia prevaleça em nossa vida e que saibamos entendê-la, que saibamos abrir aos nossos irmãos os nossos braços de amor, de luz e carinho. Que a tua paz esteja em nossos lares, nos protegendo, nos iluminando, nos dando discernimentos para continuarmos na nossa estrada da evolução. Que assim seja. Boa noite a todos e muito obrigada.